Oi, galera! Hoje eu vim trabalhar um pouquinho o conteúdo de potência elétrica com vocês, ok? Então vamos lá. O que é a potência elétrica? Potência elétrica ela é definida como a rapidez com que um trabalho é realizado, ou seja, é a medida do trabalho realizado por unidade de tempo. Então, por exemplo, é a capacidade que um equipamento tem de realizar o trabalho dele em menos tempo. Então, como exemplo, eu diria, eu tenho um secador de 800 watts e tenho um secador de 1200 watts. Qual que é o melhor? Né? Então, a gente pode pensar, o de 1200 watts ele tem potência maior. O que isso significa? Significa que ele vai secar o cabelo, né? Ou seja, ele vai realizar o trabalho dele num tempo menor. Ok? Isso? Então, isso então significa potência dos equipamentos elétricos. Então a potência, eu sempre brinco com os meus alunos que a potência é o I, né? Por que potência é o I? Ou π, se tu botar o I para cá e o U para lá, né? Vai ficar π. Alguns cursinhos ensinam que a potência é π. Mas eu gosto de falar então, P é igual a U vezes o I. O P, potência, tá? Ela pode ser dada em watts, né? Alguns consumos de energia também pode ser dado em joules ou quilowatt-hora. Então, a potência é dada em watts. A tensão, o U aqui para mim, significa tensão elétrica ou diferença de potencial ou voltagem, tá? É a mesma coisa. Vezes o I. O I é corrente elétrica, ok? Então, vamos lá. Para calcular a potência elétrica, nós usamos essa fórmula aqui, que eu já expliquei. Então, sendo P potência, que é dado em watts, corrente elétrica dada em amperes, né? E U é diferença de potencial, voltagem, tá? DDP, é a mesma coisa. Potência elétrica, a unidade de potência no Sistema Internacional de Unidades de Medida é dada pelo watt, tá? Em homenagem, então, ao matemático e engenheiro James Watt, né? Que aprimorou a máquina a vapor, ok? No caso de equipamentos elétricos, a potência vai indicar a quantidade de energia elétrica que foi transformada em outro tipo de energia por unidade de tempo. Por exemplo, uma lâmpada incandescente que em 1 segundo transforma 100 joules de energia elétrica. Ou seja, a lâmpada vai transformar 100 joules de energia elétrica em energia térmica, né? Porque a lâmpada incandescente ela fica quente, então ela vai transformar essa energia elétrica em energia térmica e luminosa, né? Para iluminar o ambiente. Então, essa transformação de energia de 100 joules vai ser transformada em energia térmica e luminosa. E ela terá uma potência de 100 watts, tá? 100 watts, então, representa, então, 1 segundo que transforma 100 joules de energia elétrica em térmica e energia luminosa. Aqui eu tenho um exemplo, tá? Para calcular a potência elétrica, então. Nós temos o seguinte. Qual é a potência elétrica desenvolvida por um motor quando a diferença de potencial, ou seja, DDP, a voltagem, nos seus terminais é de 110 volts e a corrente que atravessa tem 20 amperes. Tá, então se eu sei que a potência é I, eu vou tirar os dados, né? Então a potência é o que eu quero saber. Potência é U, diferença de potencial, vezes o I. A corrente elétrica foi dada aqui para mim que é 20 amperes, tá? Então, no lugar do I eu coloco 20. Aqui ele inverteu, mas ó, colocou corrente elétrica aqui 20 e voltagem 110. Então, 20 vezes 110, ou 110 vezes 20, que é a mesma coisa, vai dar 2.200 watts de potência, ok? Então, tá. A potência elétrica desse motor aqui, que atravessa uma corrente de 20 amperes e que tem uma voltagem de 110, ela vale, a potência do motor é de 2.200 watts, tá? Se
Se eu quiser transformar isso aqui em quilowatt, eu divido por 1000, daí vai ficar 2,2 quilowatts, que também é uma unidade muito usada em potência. Frequentemente a potência é expressa em quilowatt, que é um múltiplo do watt, de forma que 1 quilowatt equivale a 1000 watts de potência. Então, se eu tenho aqui 2.200 watts, para transformar para quilowatt, eu só divido por 1000 e fica 2,2 watts. Sendo assim, a potência do motor aqui, de 2.200 watts, equivale a 2,2 kW. Ok? O que seria o efeito Joule, então, né? Existem resistores. Os resistores, então, são dispositivos elétricos que, ao serem percorridos por uma determinada corrente elétrica, eles transformam energia elétrica em energia térmica. Então, existem vários resistores. O resistor do chuveiro elétrico, né, que vai transformar a energia elétrica em energia térmica para aquecer a água para o nosso banho, então, é um resistor. O ferro de passar a roupa também tem um resistor, né? Tem uma resistência ali dentro que aquece a chapa do ferro, né? Transforma energia elétrica em energia térmica e dá para passar a roupa. Então, esses são resistores, ó. São dispositivos elétricos que, ao serem percorridos por uma determinada corrente elétrica, transformam energia elétrica em energia térmica. Esse fenômeno é chamado de efeito Joule. E nesse caso dizemos que o resistor ele dissipa energia elétrica, tá? Ou seja, tem perda de energia elétrica para o sistema, né? Porque nunca uma máquina térmica ela tem 100% de eficiência. Não existe um rendimento de 100%. Parte da energia sempre se transforma, né? Por exemplo, a energia elétrica que aquece o resistor do ferro elétrico, parte vai dissipar para o ambiente, parte vai se perder, então eu não vou ter toda a potência do ferro sendo convertida em energia térmica, tá? Aquecedores, chuveiros elétricos, secadores de cabelo, lâmpadas incandescentes, ferros de passar roupa são exemplos de equipamento que utilizam esse efeito Joule, tá? Que transformam energia elétrica em energia térmica. Então, nós vamos aqui também trabalhar o cálculo da potência no efeito Joule. Então, como eu calculo a potência no efeito Joule? Lembra que a potência pode ser calculada também por UI, né? P é igual a U vezes UI. Mas também tenho que potência é a resistência elétrica. Resistência elétrica é dada em ohms, né? A unidade de medida da resistência é ohms, vezes a corrente ao quadrado, vezes a corrente elétrica ao quadrado, tá? Então, eu digo que potência é dada em watts, resistência elétrica é dada em ohm e corrente elétrica é dada em ampere. Vamos ver um exemplo disso. Então, geralmente, eu uso essa fórmula de potência quando eu quero calcular alguma coisa com efeito Joule, tá? Ou seja, transformar energia elétrica em energia térmica, ou seja, a corrente elétrica que se dissipa. Lembram da lei de Ohm? Né? Usando a lei de Ohm, nós temos que U é RI, ou seja, a tensão elétrica é igual a resistência elétrica vezes a corrente elétrica, um resistor ohmico que chama, né? Podemos substituir a corrente na expressão anterior e encontrar a potência em função da diferença de potencial da resistência. Nesse caso, nós vamos ter que a potência... esqueci de aumentar aqui a equação, ó. Potência vai ser U ao quadrado dividido por R, tá? Então, essa equação aqui eu deixei muito pequenininha, mas é U ao quadrado dividido por R, também é o cálculo de potência. Potência dissipada. Então, vamos a um exemplo agora, tá? Aqui nós temos um exemplo sobre consumo de energia, se eu não me engano. Tá, vamos ver então. O chuveiro elétrico apresenta as seguintes especificações. Esse chuveiro elétrico aqui ele tem uma potência elétrica de 2.200 watts e uma tensão de 220 volts. Como eu sei isso? Quando ele dá essas especificações do chuveiro elétrico ou no equipamento elétrico,
Tudo que for watt é potência. Tudo que for volts é voltagem. Então, eu sei que isso aqui é a minha diferença de potencial, o meu U, e isso aqui o meu P de potência, ok? Considerando que o chuveiro foi instalado corretamente, a gente quer determinar quanto vale essa resistência elétrica do chuveiro e qual é a corrente que atravessa. Tá? Então, eu tenho letra A e letra B para calcular. Como eu vou calcular a resistência elétrica do chuveiro? Se eu tenho o U e eu tenho o P, né? Eu tenho U e tenho o P. Então, vamos ver. Olha aqui, a equação que estava bem pequenininha no slide anterior. Potência é a resistência vezes o I ao quadrado. A potência é 2.200. A resistência era 22. Ok? Potência é o I. Então, ele calculou primeiro a resistência, né? Que era 22. O I é corrente elétrica. Então, se eu tenho esse 22 aqui, eu vou dividir, né? Vai dar quanto aqui, ó? 2.200 dividido por 22 vai dar 100, né, gente? Então, se eu fico com I ao quadrado igual a 100, quando eu tenho o número na potência, qual é o inverso da potência? O inverso da potência é a raiz quadrada, né? Então, se eu tirar a raiz quadrada desse resultado aqui, ó, 2.200 dividido por 22 dá 100. Então, I ao quadrado é igual a 100. Eu não quero saber o I ao quadrado, eu quero saber o I. Então, como é que eu faço para me livrar desse quadrado aqui? O inverso da potência é a raiz. Então, eu vou tirar a raiz quadrada de 100, vai dar 10. Então, nesse caso aqui, eu sei que a corrente elétrica é de 10 amperes, ok? Então, tá. Então, aqui eu tenho o cálculo de energia elétrica, né? Então, ó, provavelmente é um cálculo sobre consumo de energia elétrica. Quando o equipamento elétrico ele fica em funcionamento durante um determinado tempo, um intervalo de tempo, podemos calcular a energia elétrica que foi consumida, tá? Então, para nós calcular a energia elétrica consumida, eu uso essa equação aqui, ó. Energia elétrica é igual potência vezes o tempo, ok? Potência do equipamento elétrico vezes o tempo que eu uso esse equipamento em horas, eu vou ter watt vezes hora, ok? Algumas vezes a energia elétrica é medida em joule, outras vezes em quilowatt-hora ou watt-hora. Potência em watts, intervalo de tempo em segundo. No cotidiano é muito comum o valor da energia elétrica ser expressa em quilowatt-hora. Lá na nossa residência, o consumo de energia elétrica é medido por quilowatt-hora, tá? Então, potência em watt, tempo de uso em hora. Então, quilowatt-hora. Nesse caso, para transformar joule para quilowatt-hora, nós podemos usar a seguinte equação. 1 kWh equivale a 3.600.000 joules, né? Ok? Ó, 1 kWh, quando eu quero transformar para consumo de energia em joule, eu sei que 1 kWh, ou seja, 1.000 Wh, 1 kg é 1.000. 1 kWh, ou seja, 1.000 watts por hora, equivalem a 3.600.000 joules, tá? Então, aqui, ó, um exercício sobre consumo de energia. Eu tenho um aquecedor elétrico, ele apresenta uma potência de 3.000 watts. Eu quero saber quanto é o custo mensal se esse aquecedor ficar ligado o mês inteiro, 3 horas por dia, todos os dias, sabendo que 1 kWh custa 40 centavos, tá? Então, vamos lá. Primeiro, para eu calcular o consumo de energia, eu tenho que pegar a potência do equipamento vezes o tempo que eu uso esse equipamento por dia. E se eu quero saber no mês todo, eu tenho que multiplicar isso por 30, porque mensal eu chamo de 30 dias, tá? Então, vamos lá. Energia elétrica é dado em potência vezes o tempo. Potência, nesse caso, foi dado 3.000 watts de potência.
E o tempo que eu uso esse equipamento é de 3 horas todos os dias. Durante o mês todo, depois eu vou querer calcular durante o mês todo, mas por dia, 3.000 vezes 3 dá 9.000 watt-hora, tá? Para transformar watt-hora para quilowatt-hora, eu divido por 1.000. Então, 9.000 watt-hora equivale a 9 kWh, ok? Então, continuando o exemplo. Como a gente quer saber esse custo no mês, a gente vai multiplicar os 9 kWh vezes 30, porque não é só um dia, são 30 dias no mês. Então, 9 kWh vezes 30 vai dar 270 kWh. Então, o consumo do meu aquecedor elétrico ali no mês todo foi de 270 kWh. Né? Foi 9 kWh vezes 30 dias, deu 270 kWh. Sabendo que 1 kWh nesse exercício vale 40 centavos, eu pego os 270 kWh do consumo de energia elétrica do aquecedor ali e multiplico pelos 40 centavos. Então, eu sei que no mês todo eu vou ter um gasto de R$ 108 de aquecedor elétrico, se o meu quilowatt-hora for só 40 centavos, ok? Então, assim, o custo do aquecedor no final de um mês será de R$ 108. Ok, gente? Aqui eu tenho mais uma questão de Enem. Se vocês quiserem dar uma lidinha nela depois e fazer, tá? Podem fazer. Se eu não me engano, a resposta dessa questão vai dar 35 amperes. Podem testar, façam e testem para ver se fecha o resultado. 35 amperes, tá? Ok, gente? Obrigada, então. Até o próximo vídeo.